é verdade que a sua mãe largou do seu pai quando você tinha 15 dias de vida? Então, Você e a sua irmã, vocês eram gêmeas, né? Sim. Você e a sua irmã. Exatamente. Você tinha 15 dias? 15 dias de vida, né? E aí meu pai, diz minha mãe, né? Que ele era muito mulherengo, mas daqueles assim, babado, era garçom. Então não podia ver um rabo de saia. E aí, então ela ficava super chateada e levava a mulher em casa. Mas com a sua mãe em Com a casa? mãe em casa. Minha mãe servia café para as amantes. Olha que loucura. Que loucura! Então minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, sabe, em relação a relacionamentos e tal. Sempre dava mais ideia, mas nunca foi de barraco, essas coisas. Então ela tomou uma decisão: olha, cara, se você não parar, eu vou embora com as meninas e você vai ficar só com a sua bagunça aí. Só que ele não levou muita fé nessa situação. Jura? E aí um belo dia, ele chegou em casa e a mãe já não estava mais com as duas gêmeas. Sumiu com a gente do mapa e nunca mais a gente soube dele. Sério, e a sua mãe foi pra onde com vocês, com 15 dias de vida? 15 dias, ela foi trabalhar como doméstica. Mas ela conseguiu levar deixou eu e minha irmã na casa de um tio nosso que era no interior. Só que aconteceu o seguinte, Dani. Nesse período que eu fiquei lá na roça, minha mãe, quando ia visitar eu e minha irmã, a gente tinha muito maus tratos. Que tipo de maus tratos? Muito beliscão no corpo. A gente Era judiada machucado, você e sua irmã. muito piolho, muito maus tratos. De verdade mesmo, assim. Vocês não estavam sendo cuidadas. Tava totalmente largadas. Assim. Largadas. A gente tinha muita verme, sabe? Comia muita terra, muito barro. Porque quando a criança tem verme, a vontade dela é de comer barro. Comer nessas tipo de coisas, né? Eu lembro que no meu bercinho, assim, que eu dormia na cama, assim, tinha um buraco, assim, na parede de tanto que eu e minha irmã lambia a parede. Por quê? Porque a verme faz isso, né? Então a gente tinha uma barriga enorme, assim, era uma coisa horrorosa naquela época, verme, cachumba, essas coisas. E a gente tinha muito. Então minha mãe ficava muito triste e ela não tinha condições de levar a gente pro emprego. Imagina, duas meninas gêmeas, ela tendo que trabalhar e a patroa também, obviamente, não aceitava. Não aceitaria, porque né, ela não ia dar conta do trabalho. Sim. E aí a minha mãe tirou a gente de lá e um papo ela com a patroa, então entraram num acordo. O que vamos fazer então com essas meninas? Vamos arrumar um orfanato para elas ficarem. E nesse período que a gente foi para lá, a gente só via nossa mãe, gente, uma vez por ano. Vocês têm noção de você ver a sua mãe uma vez por ano? Não, é arrepiante, Dries, de pensar. Meu Deus. É uma vez por ano. Então, aí você... por que eram regras do orfanato? Eles tinham que lidar com 200 meninas. Mas aí, quando a sua mãe visitava, você ficava quanto tempo com ela? Eu vou dar um exemplo. Já viu como é que é visita de cadeia? Vamos lá. Era assim. Abria os portões, entrava todas as mães. Aí entrava num pátio e elas ficavam todas sentadinhas na cadeira. Aí depois abria uma outra porteira, aí vinham as crianças todas. Todas aí, nessa bagunça de criança, todas procurando as suas mães. Sim, era assim. Era assim. E aí eu chegava, via a minha, aí corria pra minha mãe, aí sentava no colo, dava beijo. Mas eu não tinha essa intimidade muito com a minha mãe, porque eu não via quase ela. Então, imagina, uma vez por ano. Então eu chamava minha mãe de tia. Odri, e a sua convivência no orfanato, como que era? Era maravilhosa, gente. Eu gostava do orfanato. Às vezes eu falo do orfanato, mas era um colégio que eu amava, eu gostava de estar lá. Mas tinha muita regra, não tinha? Tinha muitas regras. Eram regras. Mas vocês podiam sair, por exemplo, ir no cinema? Não, esquece! Sair, fazer alguma coisa? Amada, não. Era o tempo todo, o ano todo, presa no orfanato. Lá dentro. Tudo acontecia lá dentro do orfanato. Enfim, mas tinham regras, a gente ficava de castigo. E assim, castigo, como que era o castigo? Castigo era um castiguinho brabinho. Como que era o castigo brabinho? Tipo assim, eu, por exemplo, eu sempre fui mijona. Gente, eu fazia xixi na cama todo dia. Eu também fiz muito xixi na cama. Eu era muito mijona, mas mijona mesmo. E aí, tipo assim, a gente não tinha um trabalho psicológico dentro do orfanato, né? As pessoas não perguntam, da criança, adolescente, a gente não tinha esse acompanhamento. Não existia isso naquela época. Então, pra eu fazer xixi na cama todo dia é porque tem algum problema. Vamos ver o que está acontecendo com essa criança. Não tinha isso. Não tinha isso. Era, tipo, atenção sua. Safadeza, por causa vergonhice. É. E aí, quando eu fazia o xixi, o que a tia fazia? Para eu não fazer mais. Como é que ela me educava? Ela pegava aquele lençol sujo de xixi, do meu próprio xixi, e esfregava na minha cara. Sério, Dri? Então era uma coisa meio militar, né? Meio militar. Coisa muito rígida. Exatamente. E tinha um outro castigo também que era surreal.
Aí a gente ia pro dormitório, dormir todas, vamos lá. Aí todas sentadinhas na cama, era de lei a oração. Todas oravam juntas e tal. Só que a gente deitava muito cedo, tipo umas 7 horas da noite, a gente já estava na cama, porque a gente não via TV, a gente não via novela, a gente não via nada de Você sexo, não sabia nada. nada de beijo, nada, a gente não via menino, a gente não via nada. Tipo, era um mundo à parte. Um mundo totalmente à parte. Tanto que quando eu saí, quando eu vi o mundo aqui fora, nossa, parecia que eu tava num outro planeta. Olha, Dri, que coisa. E aí, quando a gente ia dormir, aí a gente orava, todo mundo, vamos dormir todo mundo, cama. Só que a gente não tava com sono ainda. Queria né? conversar, né? A gente Coisa ficava de menina. Aí conversava com uma e conversava com outra. Aí a tia, vai dormir. E a gente, aí a tia se irritava. Levanta, você, levanta. Quem é que tá conversando? Aí ela catava quem tava no cochichinho, né? Levanta. Aí me botava virada de costa pra parede. Aí ela me esquecia do castigo. Amanhecia, eu tava lá ainda. Você ficava a noite inteira de pé? Com a cara pra parede. Porque às vezes ela dormia e esquecia. Eu sei que a intenção dela, de repente, era só pra me botar ali um pouquinho, né? E depois... Mas aí você não voltar pra cama? Não, se eu voltasse, tá doida. Tipo assim, você dormia em pé? Aí quando eu não aguentava, aí eu sentava e aí Dormia eu no ficava. chão, assim, encostado na parede? É. Quantos anos você ficou lá, Adri? Ixi, 10 anos. Você ficou 10 anos. Saí de lá com 13, 14. Nossa, Adri. Como que foi, assim, quando sua mãe falou assim, ó, você não vai ficar mais aqui no orfanato? Você contava pra sua mãe nas visitas, por exemplo, que acontecia essas coisas? Ela perguntava? Não, a gente nem contava, porque pra gente era normal aquela educação ali. Entre também, lá na roça onde eu ficava, entre o orfanato, pra mim o orfanato era o mais... Você achava que no orfanato era melhor Era do que melhor, lá do que claro. você ficava lá na casa do Sem seu dúvida, tio lá? sem dúvidas.